Explicaçãozinha sobre a treta que a gente jogou. Que a gente perdeu de maneira feia por causa de um erro que teve no early-game. Então, pra gente melhorar, pra dar uma analisada, a gente tem que rever esse erro e corrigir. Primeiro, vamos dar uma olhada nas matchups de maneira geral. Começando pela XP, tem a Alice contra o Poveus do inimigo. A Alice tem mais sustain e tem mais poder de jogo por conta do dano que ela tem baseado no HP, junto com o Poveus tem. Mas a Alice tem muito mais sustain. Então ela consegue ganhar muito fácil o matchup. E geralmente o pessoal no competitivo usa a Alice pra frear um pouco o Poveus. No duo mid tem Kalé e Gord contra Kagura e Kaja. O Gord não é um personagem que tem um early game muito forte e nem um stun, porque ele é um personagem de scale, conforme vai jogando. Assim como a Kagura, entre aspas, já que ela tem um level 4 um pouco superior do Gord em questão de explosão e mobilidade. Então, ela dificilmente pode ser um alvo. Então, nesse duo mid inicial, sem nível 4, a Kalé sustenta muito bem, porque ela tem muita vantagem sobre o Kaja, já que o Kaja primeiro tá de bema suporte, segundo a Kalé tem muito mais sustain e ela dá muito dano. Então, o que o Ghost não tem, a Kalé consegue suprir, diferente do Kaja que não consegue. Então, o nosso duo mid ganha também. Na jungle, o Guinevere contra o Suyo. O Suyo tem um potencial maior de jogo em early game por conta do nível 3. O nível 3 dele já desbloqueia todos os skills dele. Porém, a Guinevere, ela consegue jogar muito melhor por conta do potencial do nível 4, que é no caso a ult que desequilibra totalmente, já que ela é um stun que demora muito e early game ninguém tem bota, então ela joga muito solta e nesse early game Guinevere ganha sobre o Suyo depois do nível 4. Na Gold não importa tanto, mas o Bruno ganha da carry, né, não acho que não é muito segredo não. Basicamente, inicialmente é isso, das matchups. O erro que aconteceu foi que a gente fez o jogo inicial, o Jeremias foi pra pegar a visão do Red, só que no no jogo no Raelo, a maioria das vezes os cara vai começar pelo Blue, porque é muito mais vantajoso em questão de farm, porque o Blue tem menos defesa, então você farma mais rápido. Segundo, o Suyo, ele é um personagem que consegue ter um invade no Golem como padrão, que eu sempre falo, Suyo começa Blue, invade Golem. Então tem que ter isso na cabeça, porque independentemente de onde a XP e a Gold, o cara vai começar novo pra invadir Golem. De resto, os caras geralmente começam no Golem começam no Blue porque ele tem menos defesa, ou também porque a XP pode estar na linha ao contrário. Então, às vezes, o cara quer gankar XP e a XP tá na lane que no top. Então eles começam no Blue, mas aí se a XP tá no bot, eles começam no Red. Mas aí dificilmente vai acontecer isso, e o pessoal prefere inverter o path em maioria das vezes. Então no Raelo vai ser a maioria das vezes vai ser Blue, além que é menos arriscado você tentar pegar isso no Blue do que no Red. Aí aqui teve esse erro aqui do Jeremias, que ele jogou por Red e não pro Blue, que aí ele poderia ter pegado visão aqui de que 3 pessoas ou 4 e já estacado bem mais o level 4 dele mais rápido, que foi um erro que, demorou um pouco pra gente conseguir entrar no jogo por conta do nível 4 dele. Aí pegou visão, sustentou muito aqui, sendo que olha aqui, é o erro que tem. Você como fazendo máscara, essa besta da rotação tá errada, tem que ser o encorajar por causa da defesa que dá. Esse de HP não ajuda em nada, eh, tão bem assim na Caleia. E segundo ponto, você tem que estacar a passiva da máscara, você tem que pegar minion junto com o mid. Aqui você ficou perdendo muito tempo no golem, enquanto o Haru limpou literalmente toda a wave, então olha o seu nível, tá nível 1. Já o card dos caras, deixa eu ver. Cadinho dos caras tá quase nível 2, isso porque ele não pegou informação. Ele já tá avançado de nível, e os cara pegou info pra baixo e o seu foi fazer o largato dele. Aqui teve aquela info que ele não fez que ele não ia tentar invadir, só que ele fez o largato pra depois jogar no golem. Que é a jogadinha padrão. Aí ele faz a gotinha e tenta jogar no golem depois. Aí pega a info, aí eu falo a informação, que o cara tá fazendo um golem, que dá pra virar, que o cara eu vi o cara subindo, então não ia ter o Suyo aqui, não ia ter o cara no caso. Aí ele perdeu a barata e gastou smite. Aí eu passei a informação que daria pra dar invade, mas depois de eu pegar nível 4. Só que o Vini já afobou e já veio pro One já logo de cara, ao invés de tentar fazer um proxy, porque o proxy ia ser muito melhor
Porque o intuito da gente dar invade não é exatamente só no golem. Como ele tá sem smite e eu tenho um potencial de nível 4 maior, ali se ganha e a Kali sustenta muito, então a gente poderia, o Vini poderia ter feito o proxy aqui e aí pegado informação se ele estava fazendo golem ou red. Se ele tá fazendo golem, a gente invade o red, se ele tá fazendo red, a gente invade o golem. Então, só tinha que ter paciência aqui pra mim estacar meu nível 4 e conseguir jogar. Aí, mas o Vini ficou ali sozinho, não sei se conseguiu resetar, mas sustentou demais. Aqui que tá o erro. O Vini, ele tentou entrar mais do que deveria, sendo que ele conseguia resetar o golem. Era só resetar o golem e sair, que aí você já tiraria esse nível dele, e ele ia demorar mais tempo pra farmar e eu já estava subindo, que eu já tinha pegado o nível 4, então era só literalmente resetar o golem e sair. Só que entrou mais na jungle e virou os 4, porque você errou na triangulação, você não viu que os cara abandonou a wave, querendo ou não. Era só literalmente resetar e sair. Mas só fazer o proxy aqui já tinha resolvido tudo, fazia o proxy e a gente jogava no gole ou no red. Só que aí teve esse erro e a gente não conseguiu invadir. E morreu. Gastou flash, mas né. Aí o Jeremias gastou flash também e no final não deu pra jogar em nada. Sendo que aqui era um jogo que era 100% nosso, porque Guinevere tá nível 4 e a gente tem a matchup em tudo mais forte que o dos cara. Mas aí por conta disso, a gente não conseguiu jogar e não tem esse early game forte, porque a gente conseguiu snowpar esse early game, ao diferente do time inimigo. Só que por causa desse erro a gente não conseguiu jogar, e depois ficou nossa, já ali voando, tá porra. Mas aí depois ficou difícil o game, porque o Vini perdeu XP lá em cima, e aqui o Jeremias não pegou nível 4 rápido, e nem o God, que o God tá nível 2 e a Kaká tá nível 3 já. Então aqui dificultou muito, porque a gente demorou pra escalar no jogo, e quando a gente conseguiu escalar um pouco do nível 4, a gente não conseguiu jogar tão bem. No caso, forçar muito o combo pra gente conseguir ganhar. Aí então foi muito erro nessa questão inicial, porque a gente poderia ter feito esse invade, tipo, a call do invade não foi errado, dava pra gente ter feito, só que a execução foi muito, muito ruim. No caso, era só fazer o proxy e a gente conseguir jogar aqui no red ou no golem depois que fizesse ambos fizessem a wave, porque a prioridade do nosso time é pegar nível 4, então não dá pra gente ficar perdendo minions por um bagulho que é incerto. Só que aí você escolheu perder minion pra tentar invadir. Aí que foi errado e a gente basicamente perdeu ele por conta disso e não dava pra jogar nível 4 na TT, porque o Gord não tinha nível 4, a Ace não tinha nível 4 e a Kali também não. Então a gente perdeu justamente nesse early game por conta desse erro inicial. Mas teve mais erros na questão do Jeremias ter demorado muito pra pegar nível 4 por conta da visão que eu falei que não falei. E que ele demorou muito a perceber que no duelo de Kaleya e Kaja, quem puxa primeiro ganha. No caso, o Kaja ficava puxando primeiro, então ele ganhava. Então faltou muito essa noção e essa visão, porque os caras já é acostumado a jogar no high elo, fizeram uma composição um pouco boa pra bater de frente contra a nossa, só que, faltou a gente implementar jogo que, querendo ou não, a nossa composição conseguiu impor muito mais jogo do que o deles em questão de dano em área, combo, mesmo sendo por vezes o card que a gente puxava, a gente conseguia derreter por conta do Gord, só que, esses erros que teve acabou prejudicando a gente, então é só corrigir e melhorar.